sabia que ciência está em tudo? Desde o plástico da sua garrafa até os vídeos virais da internet. Eu sou Derval Rosa, conhecido como Professor Polímeros, e este é o programa Ciência em Minutos, onde você vai conhecer um pouco sobre ciência de forma simples, rápida e curiosa. E hoje nós teremos destaque da ciência, também traremos uma entrevista ping-pong, a importância do plástico e um react sobre um vídeo que está viralizando na rede. Além disso, nós resumiremos um artigo científico relevante. E o destaque da ciência, sem dúvida, é a Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, que é uma das pesquisadoras, né? É a cabeça de uma pesquisa que está sendo feita sobre a polilaminina. Essa laminina que é extraída da placenta é uma proteína. Uma das funções que ela tem no sistema nervoso é de orientar o crescimento dos axônios. Aí o que são os axônios? São os prolongamentos dos neurônios que crescem, que passam dentro da medula espinhal e que vão conectar o cérebro com o resto do corpo. Então, a gente pensa e aí tem que pensa, eu quero movimentar o meu pé. Então, eu penso aqui, mas alguém tem que ter um fio que conecte até o pé. Então, a ideia de usar a laminina para estimular a regeneração axonal é uma ideia muito simples até, né? Por que a gente não faz isso? E é quase óbvio. E, na verdade, a resposta é que quando você extrai a laminina do corpo, ela perde parte da sua estrutura. E o que a gente descobriu no laboratório foi uma maneira de devolver essa estrutura que é perdida na extração. Então, no caso da polilaminina, o que a gente observou nos estudos em animais é que, além desse efeito de fazer a regeneração dos axônios, que já era esperado, que era o que a gente estava pesquisando mesmo pelos resultados que tinha, a gente também observou um resultado a gente chama de neuroproteção, que protege contra a morte celular que acontece depois da lesão. Então, como tem esse efeito também, o ideal é fazer o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, mais você protege. O que você chama do mais rápido possível? Mais rápido possível, 3 dias, 4 dias. No máximo. No caso do Bruno, foi quanto tempo? 24 horas. 24 horas o caso do Bruno. Uhum. Mas se não, pode se aguentar até 3, 4 dias. Sim. Quantas vezes tem que aplicar? É uma injeção? É nas costas? Tem que fazer cirurgia para aplicar? Então, é uma injeção. Se você me perguntar, mas se usar mais injeções, será que não fica melhor? Provavelmente, mas a gente nunca fez. Ele Até tomou agora, só uma injeção. naquela cirurgia? Sim, só uma naquela cirurgia. É uma injeção local, feita diretamente na medula. No local, na medula espinhal. Agora é a hora do nosso ping-pong científico. A Raquel Sala, que tem um Instagram, raquel.sala, né? E ela tem feito aí um trabalho muito legal na internet. Diz uma coisa, o que é esse negócio chamado ecotoxicologia? A ecotoxicologia, na verdade, ela veio lá do pessoal, foi uma junção. Então, tem a parte da eco, que vem da ecologia, e a parte da toxicologia, que é a toxicologia clássica. Então, compreender e estudar os efeitos de moléculas toxicantes. A toxicologia clássica tinha aquele foco mais em ambiente ser humano, o que pode ser tóxico para um ser humano. E a ecotoxicologia se juntou, então, à parte mais ambiental. Então, a gente também estuda os efeitos e o que um contaminante pode causar lá no ambiente, em habitats, mas também em outros organismos que vivem naquele habitat. Então, a gente juntou a ecologia à toxicologia. E aí surgiu essa área da ecotoxicologia. Agora você diz para mim assim, essa ecotoxicologia, qual que é a importância disso? No que ela é? Como eu vejo isso no meu dia a dia? A gente se depara com a ecotoxicologia em muitas coisas que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático.
É muito comum que as pessoas, sei lá, em notícias, num jornal. Hoje em dia é muito difícil as pessoas terem um jornal em papel físico nas suas casas. Mas, enfim, quando você abre a sua rede social, quando você abre a sua internet, você vai receber as notícias. E ainda é muito comum você ver notícias do tipo: de um dia para o outro apareceu um monte de peixe boiando na lagoa, não sei o quê. Um monte de bicho, tudo morto. Por quê? O que aconteceu ali? Será que foi um despejo de algum resíduo de uma fábrica ali de próxima ou de agrotóxicos que estão escoando de uma região agrícola e aí eles começam a morrer e causar uma mortalidade em massa do nada? Ou animais que começam a morrer do nada? Isso é um alerta, isso é como se fosse um sinal que a gente está vendo, no caso, através da mortalidade ali, daquele fato, né, triste, e que gera aquela notícia, e aí as pessoas vão começar a estudar o que está acontecendo naquele habitat, no caso, o lago ou o rio onde isso aconteceu. Isso é ecotoxicologia, para a gente entender o que está chegando naquela água ali, será que tem algum resíduo? Será que tem alguma molécula, algum intoxicante que está chegando, que está causando aquela morte? Esses animais a gente chama de bioindicadores. No caso, a morte deles mostrou para a gente que tem algo errado que a gente não consegue muitas vezes ver. Às vezes não é um contaminante verde, colorido, que forma espuma, mas ele está lá e a gente não sabe. E será que aquela água depois vai ser captada, vai ter tratamento? Ou ela vai ser utilizada por pessoas? Então, isso ultrapassa a esfera do eco daqueles organismos. Mas se alguém for consumir aquela água, também pode chegar depois, né, a afetar, inclusive, a saúde humana. Então, eu acho que é aí acho que é um exemplo bem prático de uma das atuações do pessoal que trabalha com ecotox. Você é maravilhosa. Os teus posts, você detona a gente, professor. Você fica fazendo um monte de coisa. A motivação de fazer alguns posts mais engraçados que trazem humor e talvez até um humor meio ácido, um humor mais irônico, é no sentido de que eu acho que o que a gente passa na carreira acadêmica, a gente tem uma parte que é muito linda, e que é fazer ciência, e é incrível trabalhar com ciência. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas todo mundo sabe que a trilha até você conseguir uma posição, até você conseguir... Você começa lá no mestrado, depois um doutorado, depois talvez pós-doc, aí faz outra coisa, aí consegue talvez alguma posição, vai prestando concurso. É um ambiente que, infelizmente, a gente se depara com muitos ambientes tóxicos no meio do caminho. Já que nós estamos falando da ciência do nosso dia a dia, hoje nós vamos falar de um material que é bastante polêmico, o plástico. Ele tem características extremamente importantes, ele é um dos materiais muito utilizado no nosso cotidiano, mas também há muita controvérsia em relação ao seu uso. O que é importante que a gente saiba é que, sem dúvida, a importância do uso adequado deste material e nós temos que tomar muito cuidado na forma com que nós descartamos esse material ou esse produto plástico. Olha como esse vídeo é interessante. Você tá vendo isso aí, ó? Um tênis feito de plástico vindo dos resíduos encontrados no mar. Provavelmente ele é o quê? Ele é PET, né? Que é o politereftalato de etileno. Hoje, só para você ter uma ideia, 50 a 55% do PET, que é o que é usado nos refrigerantes, nas garrafas de refrigerantes, eles já são reciclados. Por isso, essa é uma excelente iniciativa. Tá aí, ó, tênis feito de resíduo de PET encontrado no mar. Boa iniciativa! De novo, tá com tudo! A internet está cheia de informações importantes, mas entender a ciência por trás e de forma muito mais aprofundada, esse é um principal desafio que esse quadro traz para você. E o artigo de destaque que hoje eu trago para você, ele foi publicado o ano passado numa revista chamada Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.
Este artigo, ele trata da reciclagem de palha de milho para obtenção da nanocelulose. Foram o David e mais 6 autores, entre eles eu e a professora Vânia, né? Nós fizemos um estudo pegando o resíduo da plantação do milho para a obtenção de uma nanocelulose, que é de 100 a 300 nanômetros, com um diâmetro de 5 a 16 nanômetros, tá? E, na verdade, qual é a grande contribuição desse artigo? Ele testa diferentes condições de preparação dessa nanotecnologia. Então, é o tempo de exposição num tratamento químico e um tempo de exposição numa moagem mecânica. Na verdade, ele chega numa melhor condição para você obter essa nanocelulose, que hoje tem muitas aplicações tecnológicas em vários produtos hoje, desde produtos de higiene pessoal, né, beleza, como também em embalagens. Então fica aí a dica, Professor Polímeros. E se você gostou do programa Ciência em Minutos, é importante que você compartilhe, que você leve para as pessoas que têm interesse, porque ciência hoje está em tudo. A gente sabe que está desde os nossos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, como também nos vídeos que a gente vê na internet. Por isso, o objetivo deste programa Ciência em Minutos é trazer, como nós dissemos para você, informação precisa e exata. Professor Polímeros, tamo junto. Não esquece de dar seu like e compartilhe essa informação.